Então, o equívoco do passado, sobre essa parte, havia a teoria do heliocentrismo, onde o Sol era o centro do universo. Olha só a teoria. Mas, posteriormente, surgiu uma outra teoria, de que a Terra era o centro. Então, passou a se chamar geocentrismo. Em parte, nós temos que dar um desconto, porque, imaginem, muitos anos atrás, que não tinha aparelho nenhum. E atualmente existem aparelhos poderosíssimos que conseguem alcançar até identificar outros planetas, né, que estão sendo identificados. Eu vou sair, ficar mais aqui no meio para todo mundo ter condições. E a teoria que era o centro. Chegou-se na conclusão correta, que é atualmente que o Sol é o centro do sistema solar. Assim, há milhares de sistemas semelhantes no universo. E existem milhares de sistemas igual ao sistema solar, onde astro como o Sol, que tem brilho próprio, e ao redor planetas. Mas é muito imenso. Nós vamos ver daqui a pouco como que é imenso o universo. Para que nós tenhamos uma ideia, às vezes nós olhamos assim, São Paulo é difícil, mas quando nós vamos para o interior, quando não tem aquelas luminosidades fortes, que olha para uma estrela, às vezes a estrela que nós estamos olhando já não tem mais luz própria, já deixou de ser estrela, mas está tão distante, tantos anos, milhares de anos-luz da distância da Terra. O ano-luz, daqui a pouco nós vamos ver, a velocidade é o período que a luz, na velocidade de 300 km por segundo, num vácuo, ela percorre durante um ano. Então, é muita distância, 300 km por segundo, não é 300 km, não é 300 metros por segundo como é a Fórmula 1. A Fórmula 1 é 300 metros por segundo. Aqui não é 300 km por segundo a velocidade da luz. Ok? E, assim como há milhares de sistemas semelhantes ao universo. Agora, vamos lá. Em torno do Sol, que é a estrela, o Sol é uma estrela, a Terra é um planeta, ou seja, o Sol tem uma luz própria, é um astro. Temos planetas e planetas anões, temos asteroides, cometas, poeiras, não só poeiras, mas também lixos de satélites que deixaram de estar na ativa, e que giram em torno do entorno, né, como no caso também satélites de planetas, como é a Lua, que é o satélite da Terra. Quer dizer, além de ter o planeta que gira em torno do Sol, temos também, fazendo parte de todo o grupo satélites que gira em torno de algum planeta, como é o caso da Lua. E o Sol é uma estrela dentre 100 bilhões, né, 100 milhões, 100 bilhões, segundo cientistas, de outras estrelas na Via Láctea. Então, na Via Láctea, o Sol não é o único, não. Existem outros cerca de 100 bilhões de estrelas na Via Láctea. É uma das vias, a Via Láctea. E existem bilhões de galáxias no universo. Bilhões, não é meia dúzia, não, são bilhões. Então é uma coisa muito enorme. Então daqui a pouco nós vamos entender por que eu estou falando tudo isso. Em torno de cada estrela, geralmente há planetas ao seu redor. Então imagine quantos planetas há no universo. Se tem bilhões de sóis, bilhões de estrelas, quantos planetas devem ter ao redor de todos eles? Tem alguns que não tem, mas muitos têm. Tem muito mais que o Sol. E o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Então imagine outras que são maiores que o Sol. Essa é a quantidade de planetas, está vendo? Olha aqui, ó. Aqui é 1.000, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, sextilhões. Então, isso é a quantidade de planetas no universo observável, que dá para observar. E aqueles que não dá para observar? E isso contando planetas que estão orbitando, que estão em órbita de estrelas. E o que calcula o cientista? 10 à potência 25. Ou seja, esse daqui, 100 trilhões à potência 10. Não dá nem para imaginar, né? Muito grande. Adiante. Não pretendo dar aula de astronomia, mas esclarecer uma pergunta. Existem outros planetas com vidas no universo? É necessário que a distância seja ideal para que tenha condições de vida.
Se ela estiver muito próxima, como é o caso do Mercúrio, é muito calor, não tem condições de vida. Se ficar muito distante do Sol, também é muito gelado, também não tem condições de vida. Então a Terra está num ponto certinho em que há condições de vida, pela distância. É necessário que a distância seja ideal. E a verdade da vida, volume 9, aí agora chegaram onde que eu queria que quisesse chegar. A verdade, volume 9, o senhor Vetterini explicou ao senhor Cornei, entre os grupos de espíritos que transmigram, que nascem no planeta e vêm para o outro, transmigram de outras, no plural, estrelas, no plural, para a Terra, há uma inter-relação mútua. Então, é muito comum pessoas da Terra reencarnarem em outros planetas e outros planetas também virem para a Terra. Os espíritos da Terra reencarnam em outros planetas e vice-versa, versa-vice, ok? Num colégio, não existe somente uma classe. Existem várias classes. E na escola da vida, que é a Terra, também não existe só uma classe que é a Terra, existem outras classes. Então, os cientistas calculam que haja mais de 200 bilhões de galáxias. Galáxias. 200 bilhões. Um ano-luz da distância, aquilo que eu falei agora, um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo. Num vácuo por quê? Para não ter obstáculo nenhum. Não tem ar, não tem nada que possa diminuir a marcha. 300 quilômetros por segundo em um ano, ou seja, 1.000, milhões, bilhões de quilômetros por ano é a distância de um ano-luz. Só para ter uma ideia. Uma outra galáxia chamada Andrômeda fica distante da Terra 2.537 mil anos-luz. Ou seja, quer saber qual em quilômetros? Multiplica esse número por esse número aqui, vai saber quantos quilômetros dá. Agora, um outro detalhe, que quer saber. Haveria condições de nós irmos a outro planeta? Pelos aparelhos que existem, você teria que ter uma vida, você teria que viver pelo menos 2.500.000 anos para chegar na outra galáxia. Isso dentro do lado material. E dentro do lado como espírito. Com o espírito, menos de um segundo você chega na Andrômeda. Porque ali não tem mundo, não tem distância nem tempo. Então, para os espíritos, não há tempo nem distância. Então, menos de um segundo, milésimo de um segundo, se chega lá. Por isso que aí que está a compreensão que nós devemos ter sobre o que é realmente o mundo fenomênico e aquilo que no mundo espiritual não existe nem tempo nem espaço. Ok? Então vamos lá. Nós estamos no capítulo pecado. Então, como o capítulo é pecado, é um dos capítulos mais importantes, e vou usar muito o livro A Humanidade Isenta do Pecado, porque é a própria explicação do pecado, do capítulo Pecado da Sutra Sagrada. E a Humanidade Isenta do Pecado todos os textos foram extraídos da coleção A Verdade da Vida. E aqui diz na página 22 desse livro, Karl Menninger cita o seguinte: as doenças crônicas são curadas quando se corrige esse instinto de autodestruição. Então ele menciona que muitas doenças, a maioria das pessoas que ficam doentes é porque tem nela um instinto de autodestruição. E afirma: a má sorte não é algo que vem de fora, não é uma coisa por acaso, ou porque meu santo é forte, não é nada disso. É a própria pessoa quem prepara as coisas inconscientemente, boa ou não, de forma que os outros a coloquem em má situação. E dessa forma saboreia uma espécie de prazer masoquista em suportar os sofrimentos da situação adversa em que se colocou. Essa página, embora muitas pessoas já tenham lido várias vezes, cada vez que nós lemos, nós vamos encontrando sempre alguma coisa nova. Sempre nós vamos descobrindo uma coisa que nós pensávamos que tivéssemos entendido, mas nós não tínhamos entendido. Continuando. O consciente raciocina. É o vigia, que analisa, que percebe. Por isso é chamado de mente desperta. Mas o subconsciente não.
O subconsciente não vigia. Por esse motivo que aquilo que está no subconsciente, e o consciente é chamado mente de tendência, mente do hábito, porque o subconsciente é que faz com que nós sejamos levados pelo hábito. Você muda de casa no dia seguinte, voltando do trabalho, distraído, você acaba indo em direção da casa antiga. É a mente do hábito, por causa do subconsciente. Continuando. Alguém pode estar pensando sobre o primeiro texto grifado, instinto de autodestruição. Vamos entender, vamos abrir um leque, entender melhor essa parte, instinto de autodestruição. Aquele texto diz o seguinte: as doenças crônicas são curadas quando se corrige esse instinto de autodestruição. E afirma, a má sorte não é algo que vem de fora, é a própria pessoa quem prepara as coisas inconscientemente. E lendo o capítulo Sabedoria, nós vamos entendendo melhor, por esse fato que o mestre falou, que quando ele chegou à conclusão, depois de reler várias vezes a Sutra, que era o resumo dos 40 volumes da Verdade da Vida. E o resumo dos 40 volumes da Verdade da Vida, aqui menciona exatamente o que está no capítulo Sabedoria. São dores criadas pela nossa própria mente e sofridas pela nossa própria mente, que nós criamos inconscientemente ou conscientemente. Quem criou esse instinto de autodestruição? Quem é que criou? Como que foi criado esse instinto de autodestruição? Como? Por ilusões, né? Por ilusões. Então vamos ver. Todo ser humano nasce com isso, de onde veio? Uma pessoa hipnotizada é facilmente enganada. Concorda? Pessoa hipnotizada, o que você falar, ele vai acreditar. Se você der giz falando que é biscoito, ele vai aceitar, vai pensar que é biscoito. Se colocar uma caneta falando que é um ferro de 2.000 graus Celsius que vai encostar, a pele dele até fica vermelha. Se falar que a mão dele está colada com uma cola epóxi, que nem carro levanta e encostaram na mesa, pode colocar 2 homens para levantar, tirar a mão, não vai conseguir. Tal é a força que vai adquirir nesse estado de, como se fosse como se fosse uma coisa física mesmo. Nesse estado de hipnose acontece isso. Agora, se o hipnotizador disser à pessoa em transe, quando você despertar, a sua cabeça estará toda branca, você estará envelhecido. Você vai ver sua cabeça toda branca. Quando ele desperta, mesmo que esteja 100 pessoas presenciando, só ele vai ver a cabeça branca, porque ficou assim gravado no subconsciente. É assim que muitas experiências que foram feitas no passado provaram que o subconsciente simplesmente obedece. Ele registra e obedece. Ok? Então, ao despertar, ele verá a cabeça toda branca. Por que isso ocorre? Porque o subconsciente não pensa, não raciocina como consciente. Desculpe, como registra, apenas ele grava, apenas ele registra. Ele apenas é igual um HD no computador que vai guardando. Ele não raciocina, que raciocina as outras peças. Mas o HD simplesmente grava. Aqui é o lugar de gravação. Aqui é o lugar de estocar. O subconsciente diz, aqui é o lugar de estocar. Então, consciente pensa, subconsciente não pensa. Ok? Tudo bem? Tem um artigo que saiu, eu tenho esse artigo que saiu na revista super interessante, de um fato que aconteceu nos Estados Unidos, numa penitenciária do Phoenix. E cientistas fizeram uma proposição para alguns prisioneiros, que se ele passasse por uma experiência e se ele saísse vivo, ele estaria alcançando a liberdade. Aí um deles se apresentou e colocaram na maca, vedaram os olhos e colocaram um aparelho e disseram, aqui tem uma seringa, nós vamos colocar uma seringa no seu antebraço e daqui vai diretamente, o sangue vai sair, vai por uma vasilha. E fizeram um cortinho assim no braço,
e estava com a mão atada, e foi caindo, mas só que o que estava caindo na vasilha não era o sangue. Era um vidrinho de soro que estava caindo a gota e ele pensava que era o sangue. Só que de vez em quando alguém entrava pisando em ovos, na ponta dos pés, ia diminuindo a intensidade. Então aquela gota que cai, tom, tom, ia diminuindo, tom, o tempo ia demorando mais para cair, tom, mais demorado, ele foi pensando que o sangue estava acabando. Aí chegou uma hora que ele apertou de vez, parou de cair a gota do soro na vasilha, esse prisioneiro morreu. Mas não tinha sangue nenhum, não saiu uma gota de sangue. Mas é o medo que fez com que ele fosse vítima. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. É o mesmo que está na Sutra da cura espiritual, daquele Bedel, que era inspetor de alunos, e que os alunos, isso aconteceu na Inglaterra, sequestraram esse inspetor de alunos, que eles não gostavam, colocaram um pano, tamparam os olhos dele, uma venda, e um deles fizeram o julgamento. Teve o julgamento, teve o suposto advogado, o suposto promotor, da acusação, chegaram no veredito final. Ele tem que morrer porque ele foi muito chato conosco. E, enquanto isso, um outro rapaz estava com não sabia se era espada, mas parecia que era uma espada, barulho de espada, passando numa pedra para afiar. Eu estou afiando a espada aqui, vamos cortar o seu pescoço, E barulho de quem estivesse afiando a espada. Aí no momento que um dos rapazes disse, pode passar a espada na cabeça dele, no pescoço dele. Aí um deles pegou uma toalha molhada e bateu no pescoço e ele morreu. Né? Morreu de medo, na verdade. Não foi a espada que bateu no pescoço dele. Por isso ele acreditou. E o subconsciente aceitou. Aquilo que gravamos na infância, mesmo que tenhamos esquecido, continua vivo no subconsciente. Mesmo que a pessoa tenha esquecido, ela continua vibrando na mente. Lembrando um exemplo típico, um exemplo muito interessante, porque mostra na realidade como aconteceu com a Apertura Jaci. 32 anos sofrendo com uma doença no couro cabeludo, e exalando mau cheiro, nenhum médico conseguia curá-la, e quando não adiantava o tratamento físico, porque o problema estava na mente dela. Então, quando eu falei que era o problema dela com o pai dela, ela lembrou do momento em que ela ficou com ódio do pai e desejou a morte do pai, e ela tinha exatamente 11 anos de idade. Então, estava lá guardado no inconsciente, mas continuava vibrando aquele ressentimento do pai, contra o pai. E ela pensou que tivesse perdoado o pai, mas aquele fato ela não tinha perdoado. Então continuava vivo. Tanto assim que quando eu falei, o que aconteceu quando tinha 11 anos de idade, entre a senhora e seu pai, e na hora o subconsciente respondeu, a surra que eu levei do meu pai. Eu fiquei com ódio dele, que desejei até a morte. Quando veio à tona, então ocorreu aquele sentimento de perdão, e o que significa isso? Processo de purificação. Ela se purificou, por isso que desapareceu aquela doença de 32 anos. Aquilo que gravamos, então, fica vivo no subconsciente. Exemplo citado no livro Almadriades do Pecado, que o mestre mencionou, um fato muito semelhante. Então, ele diz o seguinte, uma criança vai a um shopping center com a mãe e vê um brinquedo interessante, deseja-o para si e pede à mãe que o compre no que é atendida. Nesse dia, o fato termina aí, e a criança, uma vez satisfeito o seu desejo, esquece essa passagem. Mas, se mais tarde ela passar diante daquela loja ou de uma loja similar, sua mente trabalhará no sentido de encontrar novamente algum brinquedo interessante, e, se o encontrar, desejará obtê-lo para si. Isso acontece porque o karma do pensamento ficou no subconsciente. O karma aqui não tem nada de ação boa ou não, mas o fato ficou registrado no subconsciente dela, da criança. E aquilo que você desejou fica fortemente gravado no subconsciente. O tempo passa, mas enquanto não vier à tona, não apagar, continua vibrando. É isso que acontece com
muitas senhoritas de 95 anos, que quando era criança, falei, eu não quero casar, só que ela esqueceu que ela falou essa frase. Mas o subconsciente ficou muito fortemente gravado. Por isso que não encontra a sua alma gêmea. Desejo não atendido por falta de recurso ou por outro motivo. Pode acontecer também. Você tem um desejo e não foi atendido. O que acontece quando a pessoa fica adulta? Ela mata a vontade, né? Mata a vontade. Aqui também pode ser o desejo reprimido, mas pode ser também um mecanismo de defesa, uma fuga. Quando a pessoa quer voltar à época, quer voltar a ser criança, porque quando era criança não tinha aqueles problemas que tem hoje, então ela procura fazer chama-se regressão dentro do campo da psicologia que se enquadra como mecanismo de defesa. Por esse fato também que, às vezes, a pessoa parece que virou criança, mas é uma fuga porque não quer enfrentar uma realidade, não tem coragem para enfrentar. Caso de demência, muitos casos de demência também são fugas, que a pessoa quer fugir desse mundo e não quer enfrentar essa realidade e vai para o mundo irreal, que é só o mundo dela, totalmente fora, e fica com a cabeça totalmente fora de si. Casos assim também a pessoa pode se curar quando se harmoniza, quando perdoa. Por isso que é muito comum, quando as pessoas passam a não ter o medo de lembrar certas situações e perdoa o fato, ou fatos, ou pessoas com que ela guarda aquele ressentimento, então não tem mais motivo de querer fugir. E a consequência é a cura da doença. Continuando. Desejo não atender por falta de recurso do outro, né? Então, aquilo que eu disse agora. E, relembrando, aquilo que gravamos na infância, mesmo que tenhamos esquecido, continua vivo no subconsciente. Estou martelando para que possamos entender melhor a situação do karma. Quando era criança, eu gostava muito de relógio, caneta, tinteiro, sonho doce. Tudo que eu não podia comprar com facilidade, porque a vida estava muito difícil, eu tinha aquele desejo. Então, eu lembro quando estava com meus 20 e poucos anos, qualquer relógio que eu ia, um reloginho assim eu comprava. Era o desejo de ter um relógio. Caneta tinteiro, porque eu lembro que eu tinha uma caneta tinteiro, eu quebrei a caneta tinteiro, e meu pai falou, por castigo você vai usar caneta, não vai usar caneta tinteiro, você vai ter que levar tinta e vai levar, lembra da caneta que tem que molhar a pena? E depois surgiu aquela tinteiro que você virava, não tombava, não saía tinta, lembra? Ninguém lembra? Estou fingindo que não lembra. Era de lata, lembra? Não, estou fingindo. Eu lembro, eu estava no segundo ano, terceiro ano, segundo ano, porque o primeiro ano não usava caneta, só o segundo ano que podia usar, né? Bom, não adianta, vocês estão fingindo muito bem. Uma senhora em Biona, e daqui eu já contei, que ela, depois de uma purificação da mente, ela disse, agora eu entendo por que eu enchia minha filha de boneca, Natal boneca, aniversário boneca, dia da criança boneca. E tinha um quarto, ela tinha um quarto só de bonecas. A irmã e a filha falaram assim, mãe, não aguento mais boneca. Por quê? Quando ela era criança, ela queria uma boneca assim, ó, que tivesse cabelo, que tivesse olhos que mexiam, mas o pai ganhava muito pouco, então comprou uma boneca assim, ó, peladinha, que tinha um olho que só uma tintinha de olho, carequinha, e aquela frustração, o desejo não foi atendido. E ela transferiu o desejo dela para a filha, e começou a encher a filha de boneca, mas na verdade quem queria a boneca era ela. Como que é o subconsciente, né? Então, voltando lá, como esse instinto de autodestruição ficou gravado no nosso inconsciente. Na infância ouvimos e acreditamos como verdade. Adão e Eva pecou ao desobedecer Deus e foram expulsos do paraíso. Lembram? Que a Eva foi enganada pela serpente, comeu a maçã, depois era tchum no ouvido do Adão, Adão também comeu a maçã, chegou Deus,
Na verdade, não aconteceu isso, né? Adão não tinha bolso, colocou a maçã na boca, engoliu e parou aqui. Por isso ficou esse caroço de Adão. O homem que paga o pato, tá vendo? Como nós somos filhos de Adão e Eva, que nós ouvimos. Eu ouvi isso na aula de catecismo. Como somos filhos de Adão e Eva, então temos que pagar o pecado deles. Outra que era muito comum na aula de religião. O ato sexual é pecado, e nós somos frutos do pecado dos nossos pais. Então nós temos que pagar, temos que sofrer pagar o pecado. Tem que pagar o pecado, tem que pagar o pecado. De vez em quando alguém pensava, gatos, cachorros, leão, elefante, tubarão, insetos, todos nasceram do ato sexual. Então também eram pecadores? Não tem lógica. E o que está no Gênesis capítulo 9, versículo 7? Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos, e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. Significado de fecundo, que pode gerar, que pode reproduzir, produtivo, fértil, e multiplicai-vos. Então aí a pessoa começa a analisar. Pera, no Velho Testamento fala para multiplicar, e agora fala que é pecado. Então a pessoa muitas vezes ficava em dúvida. Surge a dúvida de quem acreditar, em quem acreditar. Na Bíblia diz para gerar filhos, mas na aula de religião diz que isso é pecado. As crianças não questionam, simplesmente vai engolindo e vai gravando no subconsciente. É isso que aconteceu. E ouvem calados. E registram no subconsciente fortemente a palavra pecado, pecado, tudo é pecado, pecado. E aquela frase, quem pecou tem que ser castigado, quem pecou tem que ser castigado, quem pecou tem que ser castigado. E vivem atrás disso, como buscar esse castigo. Na verdade, o volume 34, e nós temos o capítulo, acharam? 134. Pecado. Tem o pecado de existência real? Real. O que é real? Quando fala em termos de Deus. O que Deus criou é irreal. O que Deus não criou é irreal. O que é real? Aquilo que é eterno. O que é real? Aquilo que é passageiro. Aquilo que é momentâneo. Volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo que assim responde. E, recapitulando, esse anjo está com A maiúsculo, que refere-se a que anjo? Assim como o superior de todos os anjos é esse anjo que está mencionado aqui. E algumas, conforme já dissemos, estudamos, algumas a classificação dos anjos, segundo a Igreja Católica, é diferente da classificação da Igreja, a classificação dos anjos, segundo as igrejas evangélicas. Mas, de qualquer forma, nós temos que entender que os anjos também têm graduações, têm níveis, né? São níveis mais elevados, outros já nem tanto, tem outros que estão a caminho. E, assim como espíritos, temos espírito de cor vermelha, que são mais baixos, depois o azul, que já não são, já tem mais consciência que o vermelho, o branco muito mais ainda. Quando chega o espírito a cor branca, são aqueles que já não vão mais se reencarnar. E tudo que existe, tudo que verdadeiramente existe, são somente Deus e o que vem de Deus. Então a Seichoné é monoteísta, não é uma politeísta que acredita em vários deuses. Só tem um Deus, todo-poderoso, onipotente e onisciente. Embora os budistas não usem a palavra Deus, usem a palavra Buda, Amitabha, mas refere-se a mesmo, a nomes diferentes, mas refere-se ao mesmo Criador. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus é perfeição também. Então, temos que analisar bem essa frase. Tudo que foi criado por Deus é perfeição também. Então o anjo faz a pergunta, e pecado é perfeito? É perfeição? E o querubim fala, não, pecado não é perfeição. Não é perfeição. Por isso que nós temos que compreender, aquilo que veio de Deus realmente é o que existe de verdade. Tudo que verdadeiramente existe são somente Deus e o que veio de Deus. Tudo que se manifesta aqui na Terra é fenômeno, não é criação de Deus, é projeção da mente do homem. Por esse fato que às vezes quando
as pessoas estão diante de uma situação e ficam todas desesperadas. Isso é fenômeno, não existe, é fenômeno. Por isso que quando nós mergulharmos em Deus, para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Esse relato que nós acabamos de ouvir, é possível. Aquele caso da moça venezuelana que estava assistindo seminário espanhol na Santa Tecla, quando ela disse que o olho direito, ela nasceu com o olho direito, cega do olho direito, e que os médicos falaram que não tem cura, mesmo fazendo transplante de córnea, era impossível, porque estava tudo seco, não tinha como conseguir ver através do olho. Então eu mencionei o seguinte: o médico vê o físico. O médico vê o físico. E o físico é a projeção da nossa mente. O físico é a obra da nossa mente. Então, quando ela entendeu que eu disse que o físico dela, o corpo carnal dela, é obra dela, é escultura dela, que ela era um óvulo fecundado, que foi se multiplicando, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, e agora chegou a 75 ou 80 trilhões de células, como calculam os cientistas. Então, na realidade, esses 75, 80 trilhões de células, nós somos os comandantes. É isso que nós temos que entender. E qualquer dia eu vou trazer aqui o recorte que eu tenho do Jornal Estado de São Paulo, quando 2 cientistas alemães receberam o prêmio Nobel de Fisiologia por terem descoberto a conversação entre as células conversando com outras células. Então significa que cada célula é uma vida, é um espírito. E esse comandante, esse batalhão de espíritos que compõe nosso corpo carnal, é composto de 75 trilhões de células, nós somos os comandantes. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, eles também pensam. Por isso que quando as pessoas vivem constantemente uma tristeza, ressentimento, mágoa, as células também ficam daquela forma. Por isso que as células ficam doentes, porque a nossa mente está doente. A nossa mente está naquele estado de conflito, desarmonia, consequentemente aparecem tumores. Quando éramos pequenos, quando ficávamos irritados, eu lembrava que ficava com a boca cheia, estufava a bochecha. E isso mostra que quando a pessoa está irritada, estufa-se. Então, tumores é consequência da mente que está estufada, irritada, ressentida, que não quer eliminar. Lembra da definição de ódio? Que está segurando, está retendo e ela não elimina, por isso que fica estufado, por isso que aparecem tumores. Mas quando ela perdoa, aquilo desaparece, que é tudo projeção da mente. Então, nós, comandantes, mandamos uma mensagem. Você está triste? As células também ficam tristes. Você está alegre? As células também ficam alegres. Por esse fato é que é melhor ficar sempre alegre. E para ficar sempre alegre, a melhor coisa é estado de harmonia. Quando as pessoas estabelecem uma harmonia, ela fica feliz. Mas quando está em desarmonia, ela fica xingando, reclamando, justificando, mas no fundo ela não está feliz. Não é verdade? Quando estabelece a reconciliação, aí nasce aquele sentimento de alegria. E por isso também que quando nós não estamos felizes porque estamos ressentidos, as coisas começam a dar errado. As pessoas que estão procurando emprego, não aparece emprego, quando não conhece nada, melhora, aquele ressentimento projeta-se no dia a dia, e acho que eu já falei aqui, mas eu lembro que faz uns 15 anos, 2 carros em Campinas se chocaram, eram 2 mulheres que estavam dirigindo, era mãe e filha. Morando na mesma casa, foram se chocar na cidade. Por quê? Porque havia atrito entre elas. Tudo era projeção da mente. Bom, acabou o tempo. Muito obrigado.